Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1 a 14. Nosso departamento de mídia está evoluindo. Evoluindo bem, evoluindo conscientemente, inclusive, né? Porque nada melhor do que reciclagem, né? Hoje no mundo que nós estamos, afinal de contas, uma garrafa PET são quantos anos para se deteriorar na natureza? 1000? Não, né? 100? 450 anos? Poxa, parabéns, irmão. A água vai ter que trocar de vez em quando. Mas é bom, graças a Deus. Amém todos? Acharam? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele: pois as multidões que saíam para serem batizados, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posta no machado a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós estamos aqui em Teu nome, com a Tua presença em nós. Nós cremos nisso. E nesse momento em que nós nos reunimos aqui para essa reunião de culto, porque o culto em nós não é aqui, o culto em nós é todo dia. O culto em nós é onde estamos, aonde vivemos, aonde trabalhamos, mas aqui, enquanto igreja, reunidos nesse lugar, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a Tua palavra mesmo, na nossa vida, e que o Teu Espírito grite no nosso coração. Nós queremos ouvir apenas a voz do Teu Espírito, da Tua palavra dentro de nós.
Por isso, Senhor, eu peço que pelo Teu poder e pelo Teu nome, Tu repreendas toda dispersão, toda inquietação, tudo aquilo que não provém do Senhor dentro de nós nesse momento, seja calado, seja silenciado, e que apenas a voz do Senhor fale dentro de nós. Como foi falado e cantado aqui, acalma o nosso coração, mas não acalma o nosso coração apenas para as tempestades da vida. Acalma o nosso coração para a gente ouvir também a Tua voz. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amados, a maior necessidade que o mundo tem hoje é de homens e mulheres que sejam usados por Deus. E Deus, Ele não unge métodos. Deus, Ele não unge estratégias. Deus unge pessoas. Deus unge os seus filhos, para que esses, debaixo da unção do ungido, possa pregar a mensagem do ungido. Não significa que nós temos que nos exaltar, e dizer que nós somos ungidos do Senhor, porque essa não é a frase que deve sair dos nossos lábios. Primeiro, porque esse título não pertence a você e nem a mim. Esse título é um título referente ao Messias. Ungido do Senhor é Jesus. Então, toda vez que você ouvir alguém falando com essa voz de terrorismo, dizendo, eu sou ungido do Senhor, tenha cuidado de não repetir a mesma fala. Porque no Antigo Testamento, o ungido do Senhor era o rei que veio para libertar a nação. E no Novo Testamento, o ungido do Senhor é Jesus. Mas como o ser humano tem aquela síndrome de Lúcifer nele, de querer ser Jesus um dia, ele pega para ele o título sempre que não é dele. Então nós não somos ungidos do Senhor. Nós somos aqueles que são chamados para falar a verdade do Evangelho debaixo da unção do ungido do Senhor, que é Jesus. O ungido do Senhor é o Cristo. Ele é o ungido do Senhor que veio para nos libertar do cativeiro das trevas. Nós somos escolhidos para falarmos debaixo da unção do ungido, e é só isso que nós somos. Servos que proclamam a verdade do Evangelho debaixo da unção do ungido. E vamos nos contentar com esse título, porque foi para isso que Ele nos chamou, para servir uns aos outros, servindo a Deus, servindo ao próximo. E nessa ocasião aqui, havia mais ou menos uns 400 anos que esse povo não recebia uma profecia. Deus se calou completamente para a nação de Israel com relação por causa do pecado, por causa do desvio. Deus se calou literalmente para a nação, e Deus então, depois de 400 anos, Deus levanta esse homem aqui que não veio da classe sacerdotal, ele não veio do palácio, ele é um cara simples, Jesus, o Senhor, Deus o encontra no deserto, João Batista, e Deus unge João como um ser estranho, que se veste diferente do pessoal da época dele, porque tinha um grupo que se vestia como galileus. Você lembra quando Jesus é preso e Jesus está sendo para ir julgado e depois crucificado, e eles confrontam a Pedro e diz, olha, ele é amigo dele, ele é conhecido dele porque ele se veste como tal. Então aquele pessoal tinha toda uma indumentária de vestimentos, E eles se importavam com isso. Os judeus se importavam com isso, os crentes se importam com isso. Mas Jesus, ele às vezes, ele não olha muito claro que nós temos que ter decência, Ninguém vai vir piriguete para a igreja, desse jeito não. Mas as coisas que Deus exige da gente não significa que tem que ser aquele estereótipo
visível, perfeito, não. A prova disso nós temos aqui em João, um ser estranho que é encontrado num lugar estranho, que come comida estranha, que se veste estranho. João Batista era fruto de uma profecia que nós lemos aqui no texto que falou sobre o profeta Isaías, sobre uma voz que iria clamar aonde? No deserto. No deserto. Então ela é uma resposta, a aparição de João Batista é uma resposta de oração, é uma resposta do clamor de um povo que não ouvia mais a mensagem de Deus, a mensagem profética de Deus. Então a aparição de João Batista é um milagre do céu. Significa que Deus está enviando alguém para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para anunciar a sua palavra. E quem Deus escolhe para fazer isso? Quem Deus escolhe para fazer isso? E às vezes a gente se pergunta, a gente olha para a gente e a gente vê assim, poxa, será que eu sou o cara próprio para isso? Será que eu sou a pessoa adequada e que me encaixa no perfil desse chamado aqui? Porque nós nos preocupamos muito com aquilo que está aí. E aquilo que está aí nos assusta. Tem gente muito boa. Tem fera aí. Tem gente que fala 3 idiomas. Grego, hebraico e português, pregando. Então tem gente muito boa. Tem gente que tem 3 faculdades de teologia diferentes. Tem pastores aí de 50 anos de ministério que é doutor em divindade. Sabe o que é doutor em divindade? O cara é doutor em Deus. Pode alguém ser doutor em Deus? Ele discerniu Deus tanto que ele agora é doutor em divindade. Ele é doutor em Deus. Maravilha, né? Não sei aonde esse ser quer chegar. Então, que tipo de pessoa Deus escolhe para cumprir a sua missão? Porque ontem, nós na reunião ali em casa, falamos muito sobre estratégias, não foi? Falamos muito sobre várias coisas. E às vezes a gente fica preocupado de como Deus vai fazer as coisas com a gente, um povo comum, simples. A gente observa na vida de João Batista, primeira coisa, ele é um homem que tem uma missão. Ele tem uma missão a cumprir. E por que Deus usou esse homem? A gente observa aqui no versículo 4, ó, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, existia uma função para João. E essa missão de João era algo que já existia desde a eternidade. Não foi algo que aconteceu com João, no tempo, história de João. É algo que já estava proposto no coração de Deus desde antes de João ser João. Isso nos traz o entendimento de que aquilo que Deus faz, Ele não faz aqui e agora. Aquilo que Deus faz, Ele faz antes do tempo ser tempo. Antes das coisas existirem, Deus já escreveu a nossa história. Deus já escreveu toda a nossa trajetória de vida. Ele sabe o que você pode ser na mão dele. Então por que Deus usa João Batista? Por que Deus nos usa e quer nos usar? Primeiro, porque ele não era um caniço balançado pelo vento. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 7, eu queria que você abrisse, deixa aberto aí em Lucas. Abre em Mateus, capítulo 11, no Evangelho e volta. Mateus, Marcos e Lucas. Então Lucas está depois de Mateus, 2 livros. Mateus, capítulo 11, versículo
7 a 11. Amém? Diz assim, olha: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de quem? De João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, alguém que oscila, que não é firme? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Não é isso que vocês vão encontrar. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí vos envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então a gente observa na vida desse homem aqui, João Batista, que ele era um cara firme. O que é um caniço agitado pelo vento? É algo que oscila, que não é firme, que uma hora está aqui e outra hora está ali. Não tem um fundamento, não tem uma firmeza. A base dele é uma base insólida. Ele tem uma estrutura frágil. Por quê? Porque ele oscila, porque ele é levado. Qualquer ventinho que bate nele, ele vai. Alguém que quer ser usado por Deus e quer fazer a obra de Deus, quer anunciar o Evangelho, quer pregar o Evangelho, não pode viver uma vida oscilante. Uma hora está bom, outra hora está ruim. Uma hora está bom, outra hora está ruim. Aí Jesus pergunta para o povo: o que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. O que vocês estão vendo é um profeta. Um profeta é alguém firme, que não oscila, que tem as suas bases na rocha, que não está estruturando a sua casa na areiazinha, mas cava, tem trabalho, estuda a palavra, gasta tempo, ou melhor, investe tempo na leitura do Evangelho, para saber o que o Evangelho pede da gente, para que quando venha um ventozinho, a gente não fique aí para lá e para cá. Então é um cara firme. Ele não era um profeta das conveniências. Tipo, quando eu vou de acordo com o andar da multidão, é pelo movimentozinho agora que eu vou andar. Ninguém nunca fez a minha cabeça com relação a essas coisas relacionadas ao Evangelho, que é simples e simples de verdade. Pessoas que são capazes de se deixar influenciar com qualquer coisinha que aparece por aí. Extra-evangelho. Quando você vai buscar o fundamento de todo aquele ensinamento, de toda aquela doutrina, não tem evangelho nenhum ali. Só tem doutrina seca de homens. E era assim que vivia a nação naquela época. A nação oscilante, cheia de gente oscilante, cheia de pessoas que eram da religião, mas que oscilavam e que não tinham firmeza em suas vidas. Eram pessoas que caminhavam de acordo com as suas conveniências, de acordo com o que estava em volta deles. E o que as pessoas diziam de João, por causa desse seu comportamento firme, era o seguinte: tem demônio. Aí Jesus dizia: é profeta. É profeta. Porque profeta chama safado de safado.
Profeta chama pecador de pecador. Inclusive nós. Agora, pessoas que se dizem profetas e andam pelas conveniências, vai passar a mão na cabecinha de todo mundo, e porque o que importa mesmo é o que entra no gasofilácio. O importante é o dízimo que vem e a oferta alçada. Profeta não. Profeta olha na cara do rei e diz: está pecando. E morre por conta disso. Ele não busca para si o título de luz. Ele deixa essas coisas mais absurdas para Jesus, e para Jesus admitir. Porque sabe quem vai dizer isso para você? Jesus. Jesus reúne os seus discípulos e diz o que para eles? Vós sois a luz do mundo. Quem faz isso é Jesus. Não somos nós que reivindicamos títulos para nós. Eu fico muito desconfiado quando eu vejo alguém querendo título, calcando andares do Evangelho, quando Jesus disse que o maior tem que ser menor. Eu fico extremamente desconfiado quando eu vejo esses grandes caras aí preocupados com isso. Preocupados com isso. No reino de Deus, o maior sempre é considerado menor. Deus fala através de quem realmente não oscila, e daqueles que se importam em deixar toda a glória para Ele. Para Ele. Né? Pô, mas hoje a gente tem uns caras aí que você não consegue apertar a mão deles. Irmão, Jesus andava no meio pobre da multidão. Jesus é o exemplo a ser seguido. Sabe, aquele que se misturava com o povão, com a ralé, com a prostituta, com um dependente químico, com um cara ruim, com o rei. Mas ele estava com o rei, mas estava no meio do porco também. Me perdoe a expressão. Mas aqui hoje, no reino de Jesus, o cara, quando ele já é semideus, ele só trata entre as hostes celestiais, que ele não desce mais. Mas um dia ele desce. Porque a Bíblia diz que quem se exalta, Deus humilha. E quem se humilha, Deus exalta. É simples. Mas não é exaltar nesse sentido, não. Porque é isso que as pessoas mais querem. Eu vou me humilhar porque Deus vai me colocar lá no topo, no pináculo do templo. E se eu me humilhar aqui, eu vou conseguir galgar e vou chegar lá. Eu quero isso. Eu quero estar lá no pináculo. Deus usa homem humilde. Deus usa gente humilde. Mateus capítulo 3, versículo 11. Assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse, João Batista disse, que ele não era digno de desatar nem as correias das sandálias que Jesus usava. E disse ainda, convém que ele cresça e que eu diminua. Existe um ditado que diz que lata vazia é que faz barulho. Lata vazia é que faz barulho. Jesus gosta de usar gente humilde. Mas entenda, humildade aqui não significa aparência desgraçada, não. Né? Aparência miserável. Humildade aqui é aqui dentro. Humildade no coração. Soberba, Deus resiste. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Jesus usa João Batista porque, além de ele ser humilde, além dele ser um cara simples, humilde, além dele não oscilar, dele ser firme, ele era um homem corajoso, ele não tinha medo de falar a verdade, de olhar e dizer a verdade, né? Ele não aplaudiu Herodes no seu pecado. E o que aconteceu com ele? Teve o quê? Qual foi a recompensa dele falar contra Herodes? Ele foi decapitado. A cabeça dele foi arrancada e separada do corpo, né? Então, ele denunciou o pecado do rei. Ele preferiu ser preso e degolado a se calar diante do pecado do rei. Ele fala a verdade. E hoje a gente vê que existem líderes, pessoas que vendem o ministério e a própria alma por causa de dinheiro. Pessoas que estão preocupadas com o dinheiro, em vez de denunciar o mal que eles praticam, fica passando a mão na cabeça e não resolve. Está cheio de gente assim. Não, o dízimo dele é muito alto, então não convém que a gente o confronte, não. Vamos deixar ele aprontando do jeito que está e causando escândalo ao Evangelho. João era um cara corajoso. Para trabalhar para Jesus tem que ter coragem. Não é coragem para xingar ninguém, não é coragem para dar tapa de ninguém, tapa na cara de ninguém. Não é esse tipo de coragem que Jesus quer da gente, não. É coragem para dizer que o cara está pecando e está em pecado mesmo. Está errado e tem que consertar. Uma outra razão pela qual Deus usa João Batista é porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, que diz versículo 15 do capítulo 1 de Lucas. Versículo 15 do capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1 de Lucas, versículo 15. Pois ele, está falando de João Batista, capítulo 15, versículo 1. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem 51, bebida forte. O velho barreiro, conhaque Dré, Nato Nobres, ou Date, Jack Daniels. Pô, pastor tem um bocado de bebida. Pastor, você não está tomando uma, não? Mas será cheio do Espírito Santo já no ventre materno.
Gente, Deus vai usar gente sóbria. Deus vai usar gente sóbria. Gente que seja centrada, que não se deixa levar por nada, que não se deixa dominar por nada. Gente que é dominado por aquilo que deveria dominar é gente fraca. Como eu não consigo ficar sem tomar uma assim. Pô, não consegue, irmão. Pô, não consigo ficar sem fumar o meu cigarro. Pô, não consegue. Pô, eu não consigo ficar sem fumar um baseado. Pô, não consegue. Pô, tu é muito fraco. Olha só. Tudo aquilo que você não domina, te domina. Isso significa você ser forte no sentido de fruto do Espírito. Que é o quê? Domínio. Qual é um dos frutos do Espírito? Domínio próprio. Ué, se você não consegue sobreviver sem aquilo, significa que você já está dominado por aquilo e Jesus precisa trabalhar na vida. Jesus precisa trabalhar na vida. João Batista se preocupava em ser cheio do Espírito Santo. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Se tinha alguma coisa que dominava João, era o Espírito Santo. Por que nós não somos fracos com o Espírito Santo, né? Mas com o Espírito Santo nós somos sempre fortes. O Espírito Santo nunca consegue mudar a gente, nunca consegue trabalhar na gente. A gente consegue, o ser humano consegue se deixar dominar pela droga, lícita ou ilícita, consegue se deixar dominar pelo cigarro, pela prostituição, consegue se deixar dominar pela ira, pelo rancor, mas não consegue se deixar dominar pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não te obriga a fazer nada, você só faz quando você quer. Então, se você tem aquela frase na sua mente de que sem isso eu não vivo, desculpe dizer, mas você está fraco pra caramba. Se você não vive sem isso, eu vivo sem qualquer coisa, menos sem o Espírito Santo. Sem qualquer coisa eu vivo, menos sem o Espírito Santo. Sem Deus na vida. Como Deus usa esse homem? Ora, Deus usa esse homem para aterrar os vales. Lucas capítulo 3, versículo 5. Todo vale será o quê? O que diz na sua versão aí, Nelson? Tá não? Aterrado. Tem uma versão diferente? Todo vale se encherá. Se encherá. Todo vale se encherá. O que é um vale? Vale é uma depressão, não é? O vale é uma depressão, um buraco. Significa que João estava querendo dizer, como profeta, que havia vales na vida do povo, que havia abismo na vida do povo que precisava ser preenchido. Havia as regiões vazias, que ainda não estavam cheias da presença de Deus. Impureza, desânimo, comodismo, mundanismo e tudo que existe de mal, que causa um caos na nossa vida, que causa um abismo no nosso ser, e a gente fica aquele ser vazio, oco, sem nada dentro, sem preenchimento. Ele diz que quando Jesus viesse, os vales seriam aterrados, seriam cheios, preenchidos. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida não pode ser vazia. Ela tem que ser preenchida. Ela tem que ser aterrada. E o que nos enche, o que nos preenche, é o Espírito de Deus. Por isso que Jesus, quando veio, disse que quando ele fosse,
Ele enviaria quem? O Consolador. E ele diz, olha, eu hoje estou convosco aqui, em pessoa, em carne e osso, mas um dia eu estarei dentro de vós. O que eu quero estar é dentro de vós. Eu não quero que você se reúna num lugar para me servir, para me adorar. Eu quero estar dentro de vós. Eu quero que você seja o templo, porque eu quero encher você da minha presença. Eu quero encher o vale, o vazio, o abismo. Tirar tudo aquilo que cria vácuo dentro do seu coração, que te esvazia. Falta de comunhão, mágoa, contendas, maledicências. Ou você acha que isso nos enche? Isso nos esvazia de Deus e nos enche de coisas ruins. Quando você ocupa o seu pensamento com coisas que não prestam, com coisas do mal, com pensamentos maldosos com relação a Deus e com relação ao seu irmão, nem tanto a Deus, porque Deus as pessoas às vezes não têm por medo, mas nós deveríamos não ter por amor a Ele. Mas com relação ao nosso irmão, ao nosso próximo, vira e mexe, a gente está aí matando um dentro da gente. Isso vai criando um abismo dentro de nós e a gente é um ser oco, sem nada dentro, só com coisas ruins dentro da gente. A única coisa que consegue brotar é ódio, é rancor, é mágoa, é tristeza, é angústia, é solidão e nada mais. Porque a gente não ocupa a nossa vida com aquilo que realmente é bom, com o Evangelho, com a prática do Evangelho. Nós estamos às vezes muito preocupados com a presença na religião, dentro da igreja, domingo à noite, e é isso que é bom para nós. Isso não presta. Quando você não tem dentro de você aquilo que realmente aplana. Tem um salmo que nós lemos aqui semana retrasada. Bem-aventurado o homem que tem em seus corações os caminhos aplanados, que os vales já estão todos cobertos. Já não tem abismos a existir nesse ser. O coração já está certinho, com Deus tratando. Deus já resolveu todas as questões. Tem áreas da nossa vida que Deus pode entrar, que está tudo certo. E a gente vem para cá com a consciência tranquila, que pelo menos a gente está deixando Deus fazer algo em nós, dentro e não do lado de fora apenas. Sábado, quinta-feira nós estivemos aqui começando o estudo bíblico. Eu não saí nem da introdução, falando sobre perdão. Quem não está vindo está perdendo, está em casa fazendo o quê? Quando estava no mundo, media esforços para ir para o carnaval. Poxa vida, gente. Aí a gente não cresce nunca. A gente está tratando de vida eterna, querido. A gente está tratando aqui de vida eterna. É de pouca coisa, não. É de vida eterna. Quinta-feira a gente começou um estudo aqui, estamos falando sobre perdão. Começo, praticamente. E nós lemos um texto interessante que fala sobre aquilo que Deus faz do lado de fora. Que o povo, Jesus falou assim, com relação ao perdão, onde Jesus fala que você tem que perdoar o seu irmão. Aí os discípulos dizem para Jesus o quê? Senhor, aumenta-nos a fé, né? E ninguém merece conviver com um crápula daquele. O cara é ruim pra caramba, pisa no meu calo, me inferniza a ideia. Aí Jesus diz, é com ele mesmo que você tem que viver. Aí eles dizem assim, então por favor, aumenta-nos a fé. Aí Jesus diz assim, ó, tá vendo aquele monte ali? Se você disser para aquele monte ali, sai daí, se precipite ao mar, isso vai acontecer. Mas é muito fácil fazer isso. Porque você falar para o monte sair dali e ir para o outro lado é fácil. Difícil é a gente deixar Deus tratar das mágoas do nosso coração. Porque curar AIDS,
câncer, ressuscitar morto, paralítico, Deus faz. Agora tratar de coisas aqui dentro é muito difícil. É muito difícil. Aí você vê cheio de gente aí botando a mão na cabeça dos outros e curando enfermos, ressuscitando mortos. Senhor, em teu nome nós falamos novas línguas, em teu nome nós profetizamos, curamos enfermos, e Jesus diz assim: apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Eu tive fome e você não me deu de comer, eu precisei do seu perdão e você não me perdoou. E a gente está aí preocupado. Dia após dia, empurrando com a barriga essa religiãozinha que não vale nada. Sem aqueles fundamentos básicos do Evangelho de verdade, meu irmão. Sem essa ladainha que a gente ouve ver por aí. Deus quer aterrar os vales na nossa vida. Quer preencher o vazio dentro da gente. João veio fazer isso, anunciar que ele veio aterrar os vales. Todo vale será aterrado. Qual é o vale na sua vida que está precisando ser aterrado? Deus usou esse homem para nivelar os montes. Olha só o que diz. E nivelará, no versículo 5, todo vale será aterrado e nivelará todos os montes e outeiros. Quando Jesus chega na nossa vida, a soberba tem que ser nivelada, tem que acabar. O que significa monte aqui? Soberba, orgulho, altivismo. E monte impede a passagem de alguma coisa. Tem uma montanha ali, tem como cruzar por ela? Só se ela sair dali. Os montes da soberba, do orgulho, da altivez, impede Jesus de passar pela nossa vida, meu irmão. Impede. O máximo que a gente faz com orgulho, soberba e altivez é passar pela religião que tem o nome de Jesus. Aí as pessoas passam pela religião que tem o nome de Jesus 10 anos, 20 anos, 30 anos, aposenta na religião que tem o nome de Jesus. Mas Jesus nunca passou naquele coraçãozinho que está cheio de montes de altivez, de orgulho e por aí afora. Dorme com um barulho desse. Deus usou este homem para endireitar os caminhos tortos. Versículo 5. Os caminhos tortuosos serão retificados. Pô, o cara veio do Evangelho, mas continua com os mesmos comportamentos. Não mudou nada. Continua olhando para a mulher dos outros. Isso como um canto, o crente safado. Pilantra. Continua fazendo transação errada. Jesus na nossa vida endireita o nosso caminho. Ou então ele nunca entrou na nossa vida. Se a gente diz que tem Jesus e a gente continua andando pelos mesmos caminhos que andávamos quando não tínhamos, a gente não tem. Continua dando volta nos outros, não paga ninguém. É caloteiro, caloteira.
Caminho torto, meu irmão, fala de duplicidade de vida. Duplicidade de vida é a pessoa que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. É hipocrisia. A palavra hipócrita, no grego, ela tem o significado daquele que representa um papel, ator. É desonesto. É desonesto fora da igreja, mas dentro da igreja é um ser diferente. Muitas pessoas são impedidas, acham impedimentos em relação à manifestação de Cristo, porque tem vida dupla. São uma coisa na igreja e outra coisa dentro de casa. Dentro da igreja é uma bênção, mas dentro de casa é o cão chupando manga. É o catiço, meu. Não pode. Nossos caminhos têm que ser endireitados com o Evangelho. Deus usou este homem para aplanar os caminhos escabrosos. Caminho escabroso fala de algo que está errado, fora do lugar. Não está encaixado. Caminho emburacado. E será que existe algo fora do lugar na nossa vida? Na vida devocional. Hoje é domingo, dia do Senhor. Porque assim os cristãos escolheram. Tem que ter um dia para o Senhor. Os outros é para o diabo. Domingo é para o Senhor, então sábado. Os outros pode ser para o inimigo mesmo. Ou então para mim, né? Afinal de contas eu também sou filho de Deus, né? Imagina segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado servindo a Jesus. Oh, pelo amor de Deus, um para Jesus e 6 para mim. Imagina. Hoje é domingo, né? Dia do Senhor. Quantas vezes você leu um versículo da Bíblia hoje? Ontem não, você se cansou bastante no churrasco na casa do pastor. Quantas vezes você leu um texto bíblico sexta-feira? Quinta-feira, que era dia de estudo bíblico, você não veio, mas talvez você tenha ficado em casa lendo a Bíblia. E já se você não veio, talvez você gastou tempo lendo a Bíblia. Como que está o seu caminho escabroso com relação a devocional, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento familiar, com a esposa, com o esposo, com os filhos? Será que está muito escabroso ainda? Com relação a dinheiro, dízimos, tem alguma coisa que precisa voltar para o lugar? Ou você está pagando para ver? Pastor, está cobrando dízimo, hein? Eu não. Quem sou eu para fazer isso? Primeiro que eu não tenho dízimo como obrigação, porque tudo aquilo que é obrigação no Evangelho não presta para Deus. Então nem traga nada por obrigação. Você não faz por amor, não faça nunca. Um homem com uma mensagem, a palavra que ele prega é a palavra de Deus e não a palavra de homens. Você não tem que inventar história. Você tem que falar do Evangelho. Versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Aná e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Depois de 400 anos de silêncio, João aparece pregando a palavra de Deus. Não havia desvio da palavra de Deus. Ele pregava aquilo que Deus queria falar. Ele falava da boa nova. E a mensagem de arrependimento não é popular, né? E a gente está pregando sobre isso aqui todo domingo, praticamente. Endireitar os seus caminhos. E
a gente está vivendo uma época de crise moral, uma crise social na nação, uma desigualdade absurda, uma época de crise política. A presidente Dilma agora, a popularidade dela caiu de 40 e pouco para 25, 26, 24. Crise política no Brasil. A nação aí, ó, tá bancarrota. Crise espiritual. O povo era religioso pra caramba. Tá? Faltava uma missa. Domingueiro. O povo estava descansando numa falsa segurança. Olha o que diz o versículo 8. Versículo 8, parte 2. Depois dos dois pontos aí, ó. Temos por pai a Abraão. Jesus está falando, João Batista está dizendo que é isso que eles falavam. Temos por pai Abraão, ou seja, somos descendentes da promessa. Porque eu vos afirmo, ele diz, que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não descanse numa falsa segurança. Eu sou crente e vou para a igreja todo domingo. Isso não significa nada. Se você não estiver vivendo o Evangelho de Jesus, isso não significa nada. O povo estava indo para o juízo sem se preparar e sem ter noção disso. Olha o versículo 7. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos. Versículo 9. Eu também, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É uma palavra de juízo para quem não produz bom fruto. Ah, mas que fruto é esse? É ganhar uma alma para Jesus? Não. É fruto aqui dentro. Fruto de amor. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Fruto de amor. Fruto dentro do coração. Não vale a pena. Não vale a pena. A igreja evangélica cresce, mas a nação não muda. A igreja evangélica cresce, mas a sua vizinhança não muda. A igreja evangélica cresce, mas o comportamento do ser humano não muda. Alguém liga o ventilador para as crianças ali, por favor, gente? É o ventilador? Que adianta um crescimento se não produz mudança em nada nem em ninguém? O que adianta um crescimento se não produz mudança em ninguém? Isso é só um crescimento numérico. É só uma inchação. Todo mundo continua doente, com o mesmo coraçãozinho de sempre. Que ninguém ama. Mudança que é mudança mesmo, avivamento que é avivamento mesmo, converte do mal para o bem. Do mal para o bem. O cenário em que ele prega é quem ele demonstra que Deus pode trazer restauração à nação. O que ele está dizendo é que Deus pode fazer algo. Deus pode resolver as coisas. Mas é engraçado, né? Que João está falando de coisas que acontecem dentro
do coração. Não é verdade? Ora, nós temos aí muitas coisas boas para contar. Não é verdade? Muitas coisas boas para contar. Muitas coisas boas aconteceram para a gente de 2014 para 2015. Mas essas coisas foram visíveis. O que Deus quer que a gente apresente são frutos invisíveis. Aquele que Ele vê. Que o nosso irmão vê a partir de um comportamento diferente. As pessoas que Ele chama ao arrependimento revelam sua ousadia espiritual. Ele denunciou conservadores, fariseus e liberais, saduceus. A religião judaica estava tomada por um bando de homens não convertidos, e João Batista apontou para todos eles. Uma multidão que pergunta para Jesus: o que a gente faz? Aí ele diz: quem tiver 2 túnicas, vende uma e dá para o teu irmão, ou então doa para o teu irmão. Não se prende a nada desse mundo. Entende que as suas raízes não são daqui. Quem tiver comida, faça o mesmo. Às vezes a gente joga comida no lixo, mas não traz para a campanha por quilo, às vezes. Vamos começar agora, de novo. Mas quantas vezes lá na outra congregação também, a campanha do quilo era pouca coisa. A gente esquece de doar um leite para o hospital, mas estraga dentro da nossa casa. E Jesus está vendo. A gente pede dinheiro de várias formas, mas não abençoa a obra de Deus. Tem gente que chama isso de devorador. Eu não gosto nem de aplicar essa palavra. Então, o arrependimento envolve generosidade no dar. Quem é uma pessoa arrependida do que era e agora da nova criatura que é uma pessoa que abençoa. Entende que é melhor dar do que receber. Abençoa quem está passando necessidade. É alguém que é honesto naquilo que faz. Tem gente que tem coragem de contar um testemunho que deu uma volta em alguém, se deu bem. Olha, eu vou contar isso na igreja. Conta não. Não é para a glória de Deus. Me deu bem, ó, comprei um negócio ali, eu acho que era cabrito. Deus que enviou, foi não, foi o diabo mesmo. Cabrito quem envia é Satanás. Justiça nos relacionamentos. Sem comentários. Integridade na palavra, é verdade. Sério. Sério mesmo. Ausência de ganância. Ele é um homem que tem uma convicção. Ele sabe que o juízo vem. A mensagem de Deus é arrepender e viver, ou arrepender e morrer. O que ele disse aqui no versículo que a gente leu, no versículo 9? O machado já está posto na raiz da árvore. É para quê? É para cortar. Se não se arrepender, corta. Então deixa essa vida de religiãozinha, sabe? Na igreja a gente é uma coisa e lá fora a gente é outra. O machado está armado. Está armado. E vai passar. Quem não produzir frutos dignos de amor, de arrependimento, vai ser cortado e lançado no fogo. E vó, pasme você, tá?
a chama vai aumentar pra caramba, porque tem um bocado de gente aí com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aparência de piedade e negando a eficácia dela. Cheio de ódio no coração. Sem fruto, é tudo cortado, é lançado fora. A mensagem de Deus é um apelo urgente a todos. 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 A mensagem de Deus mostra um juízo inevitável para quem deixa de se arrepender. E se você escapa do tribunal da terra, do tribunal de Deus, ninguém escapa. Então a gente tem que ter fé para acreditar no juízo, na misericórdia, na graça, mas no juízo a partir da maldade humana. Então o arrependimento prepara o caminho para uma grande bênção que é para todos. Para todos. Quando a igreja se arrepende, o mundo vê a salvação de Deus. Se a irmã Maria quiser ir, já pode. Deus te abençoe. Quando a igreja se volta para Deus, o mundo experimenta a salvação de Deus. Está na hora, né? Não posso... É uma bênção inequívoca. O texto diz que toda a carne verá, a partir de uma postura da igreja. Que aqui está falando para o povo. Toda a carne verá. Uma igreja que se arrepende, a salvação de Deus irromperá além das quatro paredes da instituição. Vai chegar a outras pessoas. A outras pessoas. Quando você vive o Evangelho, outras pessoas são atraídas para o Evangelho. Porque ninguém vai querer entrar numa furada mesmo. Até entra, mas quando descobre, mete o pé. Aí já é crente, já é da religião, aí fica, essa igreja não é boa para mim, eu vou naquela ali. Aí aquela ali também é boa, aí eu vou nessa aqui. Ah não, essa aqui também é boa, eu vou naquela ali. Porque descobre que todas elas são ruins a partir de quem está ali dentro. Todo mundo é ruim. Quando existe transformação na vida, existe conversões de vidas. Pessoas escolhem ser iguais. Eu quero ser igual a fulano. Crente fiel, gente boa, gente fina. Olha só como ele mudou quando passou a ser crente, por exemplo. O cara era assim. Agora, depois de crente, olha só como que ele é. Quem que não vai querer ser assim? Mas está cheio de gente aí que, deixa a desejar pra caramba. Ninguém quer ser igual, né? Ninguém quer ser igual a gente ruim, não. Dentro dessa visão que eu estou pregando aqui. Tá? Então, quando a igreja acerta a sua vida com Deus, algo tremendo e extraordinário realmente pode acontecer no mundo, na cidade, no vizinho, na família. Mas quando algo acontece em nós, algo acontece nas outras pessoas também. Eu quero deixar essa mensagem para você. Vamos orar mais uma vez?